O vídeo de hoje é destinado aos alunos de psicologia, quarto semestre, na cadeira de psicologia sistêmica. E hoje eu me proponho a fazer um breve apanhado com alguns dos tópicos que nós estudamos no primeiro semestre. Claro que não vai ser nesse rapidíssimo vídeo que a gente vai dar conta de ver tudo e nem todas as aulas, todos os conteúdos, mas pelo menos o primeiro pedacinho para que já possam ir dando uma repensada, uma revisada no que a gente viu. Muito bem, vamos pensar que a gente começou visitando, passeando um pouquinho pela história do pensamento científico, da visão mais cartesiana, linear, para a visão mais circular do pensamento. E aí a gente saiu do pensamento mecanicista, onde tudo era reduzido ao menor pedaço, a frações, a ver, por exemplo, o corpo humano, quando se fosse estudar, se ia vendo a menor parte, os pedacinhos e só a matéria contava. Então, se eu fosse estudar esse dedo, eu cortaria, eu olharia ossinho por ossinho, ligamento por ligamento, e não o dedo no seu contexto todo, que é o corpo. Aí, a partir de novos estudos, como, por exemplo, a ecologia, que é essa visão mais ampla do meio ambiente, em que existe uma teia de relações, em que cada plantinha, cada animalzinho tem a sua função, tem o seu valor e tem o seu espaço na relação com os outros, onde não existe apenas a visão linear, presa e predador, por exemplo, na cadeia alimentar, mas sim que essa relação presa-predador faz parte de todo um ecossistema maior que mantém a estabilidade daquele sistema em que estão inseridos. Isso ajuda a dar margem para uma nova visão mais circular e relacional. Enfim, também vimos que a própria física, que primeiro se chegou às partículas, às menores partes, antes com o surgimento também do microscópio, que havia contribuído para a gente ver o menor pedacinho, e aí surge a física quântica, que diz que não, que aquele não é o menor pedacinho, que mesmo dentro de cada molécula existem infinidades de possibilidades e que lá dentro tudo é onda, tudo é movimento e tudo é relacionamento. A partir de toda essa visão que foi mudando, nós chegamos no biólogo alemão chamado Ludwig von Bertalanffy. Alguns chamam de Bertalanffy, eu já ouvi inúmeras pronúncias, então vou me contentar com Bertalanffy. E ele começou a estudar os sistemas. E ele quis os sistemas como unidades que se interrelacionam entre si. E ele começou a pesquisar leis e princípios que seriam disponíveis, que seriam os mesmos para qualquer sistema em qualquer área. Então, seriam princípios comuns que podem ser usados na matemática, na psicologia, na filosofia, na sociologia, enfim, princípios globais dos sistemas. Então, ele escreveu o livro Teoria Geral dos Sistemas, que é um dos pilares da psicologia sistêmica. Vocês lembrem que teoria geral dos sistemas é uma coisa, embora se use como semelhante, psicologia sistêmica é outra coisa. Por quê? Porque a psicologia sistêmica dá conta das relações humanas na psicologia, suas interações, suas funções, seus papéis.
enquanto que a teoria geral dos sistemas, ela é abrangente para todas as ciências e matérias. Mas, partindo deste princípio, temos vários conceitos que nós pegamos da teoria geral dos sistemas e trouxemos para a psicologia sistêmica. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, trazendo para a família, né? Que é, a família é um sistema e, como tal, ela também é influenciada pelos princípios gerais dos sistemas. Dentre eles, a gente pode citar, e eu separei alguns aqui, a globalidade. A globalidade quer dizer que o sistema é influenciado por cada um dos seus membros e os seus membros são influenciados pelo sistema. Então, quando há uma mudança em um, há uma mudança em outro. Voltando, se ocorre alguma alteração, alguma mudança em um membro deste sistema, não é isolado, mas sim ele vai influenciar os demais membros deste sistema e também, conforme a reação deles, vai sendo influenciado. Então, um influencia e é influenciado pelo outro. Aí a gente volta ao quê? Não é a visão linear. Minha família me influenciou. Causa e efeito. Eu tô triste porque aconteceu isso. Causa e efeito linear. E a gente passa a circular as situações. O que houve no meu sistema que me influenciou, como eu reagi, influenciei o sistema também. E aí a gente já entra em outro conceito que é a retroalimentação, que pode ser positiva ou negativa. A retroalimentação positiva é quando um sistema recebe uma nova informação. Pode ser uma nova informação do meio ambiente, do meio, não só de dentro. Eu tropecei, caí, me quebrei, a família teve que ir comigo ao hospital. Isso é uma informação de dentro e provoca alguma mudança, alguma alteração em todo o sistema. A gente tem que pensar desde exemplos simples até os complexos. Então, de novo, se veio de dentro ou se veio uma informação de fora, algo que acontece com os relacionamentos, com as situações fora deste sistema. Enfim, quando há uma nova informação e o sistema aceita, se adapta a essa informação, bem, aí a gente diz que é uma retroalimentação positiva. Quando não se adapta, quando continua rígido, quando não muda, é uma retroalimentação negativa. A gente usou muitos exemplos e vamos pegar um exemplo básico, que é o do ciclo de vida. A família, imaginando uma família composta de pai, mãe e 2 filhos de 6 e 10 anos. É um estágio do ciclo de vida dos filhos ainda na infância. Bem, eles têm uma determinada dinâmica, uma determinada demanda. Os pais têm uma demanda trazida por esses filhos. Só que a vida não é rígida e esses filhos crescem. E a demanda e as regras e as diretrizes que regem uma família com filhos pequenos não são as mesmas diretrizes e as mesmas demandas, enfim, com filhos adolescentes. Então, esses filhos crescem
chegam na adolescência e começam a ter mais voz, mais autonomia. E vamos imaginar nesse exemplo que os pais não se adaptem e continuem a tratá-los como criança. Bom, primeira coisa, a nova demanda, os pedidos, quero sair com os coleguinhas, posso começar a ir até tomar um sorvete ali perto da escola, algumas coisas de autonomia que o adolescente, no início da adolescência, começa a pedir, né? Isso pode ser o feedback. Isso pode ser a retroalimentação. Se os pais estão conseguindo ver e aderir e dando aos poucos, na medida dessa autonomia, ensinam os filhos a ganharem também a sua autonomia, à medida que eles vão ganhando a confiança dos pais, enfim, essa construção é feita, bem, a gente pode dizer que foi uma retroalimentação positiva. Positiva porque é boa e negativa porque é ruim? Não. Positiva porque a família está se adequando, está fazendo movimentos e recebendo essa nova informação e se adaptando a ela. E negativa é quando acontece que os pais ficam, ou a família fica nesse papel rígido ainda, nessa etapa anterior ao desenvolvimento, não consegue se adaptar ao desenvolvimento e ao crescimento dos filhos e continua tratando-os como crianças pequenas. Então, isso foi uma retroalimentação negativa. Bem, e isso nos leva aos próximos conceitos, que são morfogênese e morfoestase. Quando há uma retroalimentação positiva, ou seja, vem uma nova informação, a família acolhe e se adapta, gerando uma nova forma de se estruturar. Aí, quando há essa retroalimentação positiva, a família muda, então isso significa que houve uma morfogênese, uma nova forma. Já se a família fica estática, então essa retroalimentação foi negativa, dizemos que está em morfoestase, pensa, fica estático, não andou, não acompanhou o movimento, a informação não foi aceita por esse sistema e ele não se adaptou, tá? Então ficou presa, a gente diria, no ciclo anterior ainda. Outra coisa que a gente traz da teoria geral dos sistemas, que eu acho bem importante. Vocês viram que tudo que eu falei agora, morfogênese, morfoestase, esqueci de falar de super importante, que é homeostase, que é os sistemas tendem a se manter de uma forma homogênea. A tendência do sistema é se proteger e se manter sempre como está. Por isso que é difícil muitas vezes fazer a retroalimentação positiva ou aceitar os conceitos que nós vemos depois, que é semelhante, que é o feedback positivo, ou seja, aceitar as mudanças, porque isso desacomoda e a tendência dos sistemas é se acomodar naquele padrão de funcionamento que ele já vem, né? E as mudanças tendem a ser mais lentas e graduais até para proteger os sistemas. Se a gente pensar, o filho não cresce da noite para o dia, é gradualmente. Mas é importante ver que ele siga se desenvolvendo junto com o ciclo, porque senão, se fica muito rígido e muito estático, pode gerar sintomas, no caso de famílias falando, tá?
E aí, como eu estava dizendo que tudo é relacional, vem outra frase que eu gosto muito e que a gente usa muito, que vem da teoria geral dos sistemas, que diz que o todo é mais do que a soma das suas partes. O que isso quer dizer? As partes, né? Eu tenho um dedo, outro dedo, eu tenho braço, eu tenho mão, eu tenho cabelo, eu tenho rosto, enfim, a gente tem partes. Mas a gente é mais que a soma dessas partes. A gente é a interação deste todo, deste organismo que precisa funcionar harmonicamente. Ou, no caso da família, não são só os 5 elementos que eu citei. A família não é simplesmente pegar 5 pessoas e colocar ali, mas é a relação, a dinâmica que existe entre eles, como eles se relacionam, como se dão os papéis, como se dá a hierarquia, como se dá o convívio nessa família, né? Se a família é mais rígida, é menos rígida, enfim. Então, quando diz que o todo é mais que a soma de todas as partes, que eu brinco, ó, gente, 2 mais 2 não são 4. Em relações, em sistemas, 2 mais 2 é muito mais que 4. O que eu quero dizer? Que é justamente a relação que existe entre essas partes é que vai incrementar, que vai fazer esse todo, que vai dar o funcionamento do todo. Para quem assistiu as minhas aulas, vai lembrar que eu brinco que quando eu tinha uma filha, quando fui ter a segunda, um parente me disse, agora tu vai ver que 2 filhos, que mais um filho não são só 2, é muito mais trabalho. Eu dei risada, mas era verdade. Não pelo trabalho, mas porque tem a dinâmica, para clarear ainda mais um pouco. É um filho, é outro filho, é a relação entre esses 2, é a relação de dar olhar para um individual também, olhar para o outro individual, me inserir na dinâmica. Então, tudo isso explica que 1 mais 1, ou seja, que o todo é muito mais do que a soma das partes. Bem, e falando nisso, e falando em morfogênese, em morfoestase, a gente falou também na visão sistêmica do sintoma. Até a psicologia sistêmica, um sintoma agora emocional falando, era visto como um fenômeno intrapsíquico, então era algo que se passava dentro do indivíduo. A partir do momento que a gente adquire a visão sistêmica, a gente para de se perguntar por que este sintoma nessa pessoa e passa a se perguntar para que este sintoma, a serviço do que ele está. E eu diria mais, o que este sintoma pode estar denunciando na dinâmica desta família. E aí muda todo o olhar, voltamos do individual para o relacional e o circular. Então, a gente pode pensar o seguinte, bom, primeiro que a pessoa da família que apresenta sintoma, a gente não diz o doente, mas para nós ele é o paciente identificado, o PI. Por que PI? Porque com certeza existe algo circulando nessa família, alguma doença, então, se é para chamar assim, relacional, alguma dificuldade relacional, alguma crise familiar, e aquela pessoa que está como paciente identificado está a serviço
ou de manter a homeostase da família, ou alguns autores até citam que sintoma em criança geralmente é sinal de crise no casal, porque claro, o casal tá em crise, o casal tá brigando, tá se desentendendo. Duas coisas acontecem. Primeiro que a criança é uma esponjinha, ela percebe mesmo que não sejam as brigas não sejam na frente dela. Mas eles sentem, eles percebem a diferença no clima da casa. E aí, bom, se fragilizam, né? E podem adoecer, ou também pode estar denunciando, ou já estão, nessa visão, já estão denunciando que algo não está bem, né? E outra coisa é a questão da homeostase. Por quê? Olha só, pai e a mãe brigam e discutem, a criança adoece. Para onde é que vai o olhar do pai e da mãe? Eles não estão mais olhando um para o outro e vendo os motivos de briga. Eles começam a olhar para a criança e esquecem a sua briga. Então, na hora que está distraindo o pai e a mãe da briga, dos conflitos, a gente fica para depois, agora vamos atender a criança. Está mantendo a homeostase, continua mantendo a família como é. Daniela, é bom? Não, eu disse, nem sempre a dinâmica é boa, mas boa ou ruim, a tendência é manter o conhecido, é manter o como está dos sistemas. E quanto ao PI, a gente diz também que pode ser ou a pessoa mais sensível da família, que tem essa sensibilidade de sentir essa desorganização familiar, ou é alguém que está denunciando, e a gente citou exemplos como o filho que cresce, está indo, sei lá, fazer vestibular e a faculdade que tem é só fora da cidade de origem, e não passa, e se deprime, começa a ficar mal, e toda a família em função desta pessoinha, mas quero que passe, mas tem que passar. Mas ao mesmo tempo, vamos imaginar o último filho de uma família que não está conseguindo, a gente não pode esquecer que mudaria todo o ciclo de vida dessa família, que levaria esse filho para longe da família, para fazer a faculdade em outra cidade, que muda o status de vida do pai e da mãe, se o ninho fica vazio. Então, a gente começa a olhar todo o contexto em que se passa. E às vezes deixa de ser apenas uma dificuldade daquele filho de passar no vestibular, ou às vezes num concurso que faça, né, para trabalho, e passa a ser um filho que está, de certa forma, não conseguindo se desvencilhar dessa família e se mantendo a serviço, inclusive, de ser ainda o mantenedor da família, mantenedor dos pais naquele papel ainda mais de pai e mãe sem o ninho vazio. Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente pode ver inúmeras referências do para que está esse sintoma. Às vezes também a gente diz, muitas vezes, que o paciente identificado, às vezes também chamado do bode expiatório da família, ele muitas vezes é a pessoa mais forte, a que dá conta de manter, de ser ele o sintomático de uma família que a estrutura da família está doente, mas é muito difícil enxergar que a doença está no relacional familiar. Então, é mais, eu não diria mais prático, mas a tendência é que alguém seja o porta-voz, porque chega uma hora que a família com dinâmicas doentes não vai mais dar conta de continuar sempre assim. Então, às vezes, alguém mais forte acaba adoecendo, mas não deixa de ser o pedido de ajuda dessa família. Ele está adoecendo em nome da família. Quantas vezes, eu pelo menos já atendi muitas vezes no consultório, pessoas que chegam como o doente ou a doente, ou às vezes um filho, às vezes um marido, às vezes uma mulher, alguém, e que a gente vai trabalhando e vai vendo que a pessoa não está doente,
que a rede à sua volta não está saudável. E através desta pessoa, a gente consegue trabalhar toda a família. Então, nesse sentido, também temos essa visão do paciente identificado como membro porta-voz que se dá a serviço da saúde. Bem, até aqui já foi a primeira parte do que nós vimos e depois vem a sequência, uma continuação, uma revisãozinha de mais itens que a gente viu em aula.